você, na hora que você estava respondendo aí o Lessa, você chegou a falar sobre a parte dos jogadores estrangeiros. Eu queria saber por que está sendo contra o aumento de estrangeiros, jogadores estrangeiros nos clubes, sendo que são poucos, na verdade, acho que foram 160, são 160, eu vi mais ou menos agora, sendo que os jogadores brasileiros são os que mais atuam nas ligas no mundo, até ligas menores. E se acontecesse do mesmo jeito em ligas Índia, Arábia, falasse que não era para ter tantos jogadores estrangeiros brasileiros, qual seria o seu posicionamento sobre isso? E o porquê? Entendeu? Não sei se você entendeu a pergunta, mais ou menos. Não, entendi. Então, você falou que são 170. Então, são 170 menos vagas para jogadores brasileiros jogar. Eu defendo o mercado interno. Nós somos um país continental, nós temos quase 700 clubes, 18 mil atletas registrados e 50 mil praticantes. Em cada pé de árvore que você for sacudir, vai cair sempre 2, 3, 4, 5 moleques bons. Então, o Brasil é um país formador. A Índia e todos esses outros aí, se pararem de levar brasileiro ou qualquer outro estrangeiro, o campeonato vai ficar um horror, porque eles não têm reposição, eles não têm mão de obra. E isso é histórico. A própria Europa era assim. Se você pega a Inglaterra lá atrás, há tempos atrás, era só, como eles até brincavam, era só cintura dura. Então, na verdade, o Brasil está indo na contramão. Nós não precisamos de novos estrangeiros aqui. Nós estamos tirando o mercado dos nossos jogadores, nós estamos fazendo com que os nossos jogadores sejam vendidos como mão de obra barata, e nós estamos fazendo um monte de jogadores que estouram a idade de 20 para ali, a idade de 20 anos, entrar numa fila que ele não sabe quando ele vai conseguir um espaço. Ou ele vai ser negociado, ou ele vai ser esquecido, ele vai ser preterido, porque há um excesso de estrangeiros. E que fique assim claro em tudo o que eu venho falando sobre esse tema, em nenhum momento não é nada contra os estrangeiros, as pessoas. Todos que estão aqui são bem-vindos, o sindicato vai proteger, vai ajudar, vai, no que for preciso, amparar em solo brasileiro. A questão é conceitual. O futebol brasileiro não precisa de novos estrangeiros, porque nós temos reposição, peça suficiente. A Itália já está revendo isso. A Inglaterra, que vai sair agora da Comunidade Europeia, ela vai voltar, já está questionando, ela vai diminuir os estrangeiros lá, vai voltar a ter aquele gargalo que você tinha que jogar 6 partidas, pelo menos, pela seleção principal. Então, assim, são as seleções. A Inglaterra não ganhou mais nada, a Itália não ganhou mais nada, e nós vamos pelo mesmo caminho. Então, eu, como presidente do sindicato, eu defendo o mercado interno. 9 estrangeiros é muita coisa. 9 estrangeiros é um absurdo e uma agressão. 9 estrangeiros poder jogar na Série D de dado, por exemplo, porque é exatamente a Série D, por exemplo, e aí eu vou no extremo do problema. Quem joga, um atleta que consegue jogar uma Série D, ele levanta a mão para o céu, é uma bênção, porque ele vai fazer parte daquele grupo que vai sair do desemprego, porque a maioria joga um campeonato estadual e depois não joga mais nada. 3, 4 meses. Exatamente. Aí quando você consegue estar num clube do campeonato Série D, você tem mais 4, 5 meses de contrato. Faz 8, 9 meses, em 12 está muito bom. E aí vem essa possibilidade de estrangeiro jogando aqui. E é o que eu falo também. Se você traz o Arrascaeta, traz o Gustavo Gomes, e outros grandes jogadores que realmente ajudam o espetáculo, ajudam até o próprio futebol brasileiro, é legal. Mas, cara, tá vindo um bando de gente que, desculpa, que aqui a gente tem igual ou melhor, só que virou um negócio milionário, um negócio que é o mesmo cara que leva o menino, ele traz o outro. Então, não é possível que no Paraguai tenha mais jogadores melhores que no Brasil. Na pior das hipóteses, vai ter igual, mas isso sendo bondoso e respeitando o país. Estou citando o Paraguai, como poderia ser o Equador e tal. Enfim, cara, o problema é que se tornou um negócio. As pessoas que decidem e que decidiram... primeiro que eu já tinha sido ano passado contrário, e esse ano eu fui contrário também, de 7 para 9.
Essas mesmas pessoas que decidem, essas pessoas nunca tiveram dentro do campo, eles nunca tiveram que sair de suas casas, meninos, e morar numa concentração longe dos pais, nunca tiveram que pegar trem, 5 ônibus para chegar num treino às 5 horas da manhã. Então, os caras não vivem isso, eles vivem o negócio. Então, os nossos meninos que estão no país do futebol e que sonham e ter o espaço, estão perdendo espaço para pessoas de capacidade duvidosa. O Flamengo foi campeão agora da Libertadores, Sub-20, e o atacante era um africano. Então, como faz isso? Então, na base nós temos estrangeiros, então a gente está cada vez mais tirando o espaço dos jogadores brasileiros e virou um negócio. Se você parar e pensar que um clube paga 240 milhões de intermediação, você vê para onde o futebol foi. E foi o que eu falei para o Edinaldo, foi que eu oficiei para a CBF, falei, essa conta vai chegar, lá na frente vai chegar, porque é inaceitável o que está sendo feito. Nós estamos seguindo o mundo árabe, que só tem camelo lá, não tem qual árabe que joga, vai achar 2, 3. Aí falou da China, vamos falar da Venezuela, o próprio país, Portugal, depois que eu joguei em Portugal, na época que eu joguei lá, tinha um clube lá que o time titular todo era brasileiro, e Portugal não ia a lugar nenhum. Até que eles conseguiram mudar também, e você vê que hoje tem quantos portugueses jogando por aí? Antes foi o Futre, primeiro foi o Futre, depois o Figo, agora o Ronaldo, mas tu vê que tem um monte. Então, assim, isso tira o espaço dos nativos, né? O excesso de estrangeiros, os caras não conseguem se desenvolver, e os países que não têm, eles têm que levar mesmo, não só brasileiro, tem que levar um monte, porque eles não têm matéria-prima. E aqui a gente tem de sobra, e tem um monte de gente ficando desempregado por força disso. Aí, ó. Bom, Tefinho, você tem uma pergunta aí antes de passar para o Charles aí? Fala aí, Tefinho. Mas eu vou passar para o Charles, só para botar uma linha de raciocínio. Esse final de semana a gente teve um exemplo na Itália, até do que o Alfredo está falando, né? A Cittadella, que é um clube da Série B da Itália, depois causou algo que não acontecia há muitos anos no futebol italiano, que foi o primeiro jogo que não tinha nenhum estrangeiro em uma equipe italiana, né? A equipe da Cittadella, esse último final de semana. E tem tempo. Até ano após ano, estou falando porque eu ainda observo muito futebol italiano. E você citou o futebol italiano como um dos exemplos, e é realmente o que aconteceu. Mas, o que está, na minha opinião, aí é uma linha de raciocínio, o que está acontecendo no futebol brasileiro já aconteceu com o futebol italiano. O futebol italiano começou a ficar muito oneroso para os jogadores italianos que já lá estavam, né? E com o passar do tempo, era mais barato você contratar um jogador brasileiro na base ou recém-saído da base, como tivemos inúmeros exemplos, como o Alexandre Pato, entre outros. Eu estou só citando um exemplo. Até o próprio Adriano, quando foi para a Inter, foi para o Parma, enfim. Era muito mais barato. O Kaká. O futebol brasileiro hoje está, na teoria, vivendo esse momento, porque acaba sendo muito mais barato para o clube investir num garoto promissor de outro país, que custa 1,5 milhão, 2 milhões de dólares ou euros, ou que seja, do que você contratar um reserva de um time rival ou de outro time de outro estado brasileiro que seja cobrado por ele valor 5, 6 vezes maior. Você acha que não passa muito por essa questão do clube mesmo onerar o jogador, tornar o jogador mais oneroso para outro clube que queira contratar, e aí sim buscar no mercado próximo um jogador meia boca ou no mesmo nível? Não, o teu raciocínio está certo. Hoje, por acaso, durante o dia, eu tive exatamente essa conversa com uma pessoa sobre isso, um cara do mercado aí do futebol. Na realidade, a mão aqui ficou muito caro e eles vão buscar jogadores mais baratos aqui nos vizinhos. Mas isso é simples. Se você analisar tudo isso, é o que eu falei antes, é o comércio do negócio. Se você aqui dentro do Brasil, você implantar talvez um piso e um teto salarial, que alguns clubes brasileiros, inclusive, já estão falando sobre isso, talvez você possa equilibrar. O que não pode é você ter 3, 4 milionários e o resto tudo lá atrás. E aí vai causar uma desigualdade. E aí nós vamos estar igual a Europa, igual ao Barcelona. Quando não dá Barcelona, dá Real Madrid. Quando não dá Chelsea, vai dar o City. Enfim, então,
Eu acho que é uma questão assim. O que eu entendo é o seguinte: as pessoas que administram o futebol, eles têm que ter a responsabilidade com o futebol. Não é só com o negócio de futebol. É importante que também entenda o seguinte: nada contra quem está fazendo um negócio de futebol. Isso é um nicho que está aí no mercado, as pessoas não estão cometendo crime nenhum, mas nós que estamos inseridos ou que participamos de alguma entidade, nós temos que tentar dar uma voz, pelo menos, para discutir o tema. Não dá para ficar vendo o que está acontecendo. É um excesso de estrangeiro em todas as áreas. E é curioso que é o seguinte: você não vê estrangeiro dirigente, né? Só vê estrangeiro treinador, jogador. Então, assim, cara, tem que ter uma discussão. Os argumentos vão ter vários, e o teu está perfeito. A análise é essa mesmo. Aqui ficou caro, os contratos eles estão indo buscar ali do lado. Agora, isso também é muito coerente, e eu concordo contigo, mas é muito coerente até a página 4 também, porque, por exemplo, os caras também não vêm tão de graça. Quando você contrata 4, 5 estrangeiros de qualidade meia boca, e você juntar todo esse dinheiro aqui e trazer e manter um brasileiro com uma remuneração maior, eu acho que vai valer a pena. Se você parar e pensar que o Santos, por exemplo, ano passado, ele trouxe um venezuelano de 36 anos para jogar de volante, e o cara é até bom jogador, esqueci o nome dele, é o capitão da seleção da Venezuela. Tomás Rincon. O Rincon. Peraí, pô. Será que o Santos de Pelé, de Robinho, de Neymar, de Ganso, não tinha um volante aqui que pudesse... Ele não servia lá na Itália, Alfredo. Ele não servia lá na Itália. Ele foi dispensado Só para corroborar rapidinho, às vezes, a função do antigo olheiro, né, sumiu praticamente. Às vezes sai mais barato você contratar um bom olheiro que sai viajando pelo Brasil e catando jogadores norte, nordeste, do que trazer um estrangeiro meia boca, né? Você pegar um bom olheiro que saia catando jogadores no Campeonato Paraense, Amazonense, o Campeonato do Maranhão, vai lá, cata o jogador, traz aqui, faz um Caiu. Mas a questão não passa por essa. A questão não passa por essa de olheiros aqui e ali. Eu acho que vai mais além do que isso. Eu acho que esse ponto de vista que o Tecfim tocou é fundamental. Mas eu acho que aqui no Brasil, eu acho que a solução para esse êxodo de estrangeiros vindo jogar aqui no Brasil passaria um pouco pela CBF, que não aplica, de fato, o fair play financeiro, como na Europa aplica. Então, se os clubes aqui no Brasil tivessem essa podagem, chegasse a CBF e falasse: olha só, você tem um fair play financeiro para cumprir, você não pode sair contratando igual um maluco e não arcar com as consequências dessas contratações. Então, você pode ter certeza que essa demanda seria muito, mas muito menor. Então, a tua colocação também é perfeita, porque assim, eu entendo e cheguei a cobrar muito a CBF, que eu acho que a CBF ela poderia, no sentido figurado, dar um soco na mesa e dizer: ei, aqui no Brasil não, para aí, calma aí, que aqui não. Só que o modelo... Os interesses são maiores, né? O modelo de administração do atual presidente Reginaldo é um modelo, como ele falou, que no arbitral eu questionei isso, é um modelo democrático, que ele dá para os clubes, né, para o plenário ali, a decisão. Ele entende que não pode ser uma decisão monocrática da CBF ou uma decisão imposta. Só que isso é muito bonito quando não dá prejuízo. E eu acho que chegou um momento, grama sintética. Eu mandei um documento que eu falo que o futebol brasileiro pede socorro, porque tem vários pequenos pontos, né? Você vê que a gente não ganhou a Sub-17, não ganhou a Olímpica, a principal está lá atrás. Então, feminina? Assim, feminina. Então, assim, alguma coisa está errada. E está todo mundo fechando o olho pela questão econômica. Não tem outra. Tudo que nós falarmos aqui vai ter coerência. Mas o pano de... Voltou. Não, tá voltando. Voltou. Caiu? Caiu. Tá. Então, o pano de fundo acaba sendo toda a negociação.
A gente está sendo mão de obra barata. Eu até brinquei lá, falei, nós estamos igual a Nike, que é uma poderosa americana, mas é produzida lá na Tailândia, com mão de obra barata. Então, a gente trabalha para quem? Nós, treinadores, clubes, a gente trabalha para o exterior, a gente trabalha para os empresários, porque os caras, eles vêm aqui, paga barato, leva, e os caras viram lá fora e faz fortuna. E aí um dos presidentes falou, não, mas nós não vamos deixar de investir na base, porque eu falei a questão da base. Aí eu até falei, olha, vocês estão confundindo investimento com aproveitamento. Investir vocês vão porque vocês querem vender. Agora, aproveitar, vocês não vão, porque vocês estão colocando vários estrangeiros no lugar desses possíveis meninos. Então, assim, cara, falta coerência, falta bom senso. Para ilustrar rapidinho, eu fiz um jogo treino ano passado contra o Sub-23 de um clube. Eu não vou citar o nome em respeito a todos. E no jogo estava um jogador canhoto, muito bom jogador. Canhoto, forte, o cara vinha por dentro, fazia um contra um. Acabou o treino, conhecia todos do clube, falei, por que esse rapaz não está lá jogando? Não, porque está sendo observado, pode ser negociado. Resumindo, ele estava no Sub-23 e o cara que jogava no profissional, que estava no profissional, era um estrangeiro, com a capacidade infinitamente menor do que a dele. Só que aquele estrangeiro ali provavelmente gerou uma negociação. E aí, pegando o gancho do que você falou, esse menino que estava lá no Sub-23, provavelmente ele não tinha um salário alto. O cara que veio de fora provavelmente veio ganhando mais. Hoje, esse menino está lá, acho que na Aparecidense, é muito bom jogador, e não está no time principal aqui. Foi preterido por um cara de um outro país. Então, assim, agora, cara, é puro comércio. O mesmo cara que leva é o mesmo cara que traz. Alfredo,